Boa noite, galera! Sejam bem-vindos ao O meu, o seu, o nosso The Night Kids. E o nosso tema de hoje é oração. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de outros Culto Kids, manda para os seus amigos e também para sua família. E coloca aí, hashtag Galera dos Gêmeos no chat aí, quem gosta do nosso culto. Mas antes nós vamos orar para iniciar o culto. Isso aí. Pai, nós queremos te agradecer. Em nome de Jesus, abençoa todas as crianças que estão em casa. Fale com elas, Pai, durante esse culto, que ela preste bastante atenção em tudo o que o Senhor está passando a elas. Em nome de Jesus, amém. E hoje nós temos dois convidados, né, Gabriel? Muito legais, Nós nossos temos dois convidados. Vamos chamar o nosso primeiro Convidado, pode entrar aqui, nosso primeiro convidado. Seja bem-vindo. Pode vir a nossa segunda convidada. E agora a nossa segunda. Se apresente aí, qual é o Alguém seu não nome, dá o conhece microfone. Olá, meu nome é Luiz Miguel, tenho 10 anos. Olá, eu sou a Emanuele e tenho 9 anos. Nossos dois convidados, pega uma pipoca aí, galera, se à vontade. Isso aí, velho. E hoje, voltando ao nosso tema, que é sobre oração. Na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que oram muito, né? Que oravam, na verdade. E hoje nós vamos falar de uma delas, que é Daniel. Daniel foi um homem que orava muito. Ele orava 3 vezes ao dia. De manhã, quando ele acordava, de tarde, na hora do almoço, por aí, e de noite, na hora que ele ia dormir. Mas antes da gente começar a falar mais um pouco sobre oração e Daniel, eu queria perguntar uma coisa para vocês e para os nossos convidados. Vocês oram quando vocês acordam, ou quando vocês vão almoçar, ou quando vocês vão dormir, para agradecer a Deus por ter mais um dia de vida e nunca faltar alimento na casa de vocês, dos seus familiares, dos seus amigos? Vocês oram, convidados? Sim, nós oramos quando a gente vai orar, a gente vai dormir, quando a gente vai comer e quando a gente acorda. É importante Manu? orar, hein, galera, quando vai almoçar com a família. Eu vou dormir, quando eu almoço e quando eu acordo. Os dois, 3 horas, ó, os 2 horas. Legal. Uma coisa, porque nós precisamos criar esse hábito de orar, de manhã, de tarde, de noite. Porque a gente tem que criar o hábito de orar, igual o Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Tudo que acontecia diante do dia dele, ele orava para Deus, para agradecer por cada motivo que acontecia na vida dele. Então, quando ele acordava, ele orava a Deus para agradecer ele ter acordado. No almoço, ele orava por nunca ter faltado na casa dele e tal, o alimento. E de noite, ele orava por ter mais um dia produtivo. Hoje, eu separei aqui, não sei se vocês conhecem a história de Daniel, mas eu separei 2 versículos que falam um pouco da história dele. Tá lá em Daniel 6,16, diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então eu vou fazer um resumo aqui da história. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, né? Igual eu falei. E ele orava de frente para Israel, né? Aí tinha 3 homens lá no palácio, lá onde ele morava, que tinha inveja dele. Falava que o rei era muito confiante, tinha muita confiança em Daniel.
E eles não gostavam daquilo, porque o rei não tinha essa intimidade com eles, né? Aí eles falaram assim pra Daniel, pro rei, na verdade. Eles falaram pro rei criar, tipo, uma lei que só podia adorar o rei. Não podia adorar mais nenhum deus, nenhum outra estátua, nem outros deuses. Também não podia nem orar, né? Eu acho. Não podia nem orar, só se ajoelhar a um homem, né? E Daniel lá, servo de Deus, falou, não, eu não vou me ajoelhar a um homem. Ele não é nada, ele é só um homem. Deus é tudo aqui. Aí, tal, eles começaram a ver Daniel, tal, que ele orava 3 vezes ao dia, e foi lá no rei e falou, olha, rei, Daniel tá orando 3 vezes ao dia, não é pra você, é pra outro Deus. Aí como o rei não podia mais, né, cancelar aquela lei, ele teve que jogar Daniel na cova dos leões. E o contrato era até assim, que Daniel não podia orar e quem orasse, qualquer pessoa, ia ser jogada nas covas dos leões. Isso é meio... eu quero te perguntar, se você ficaria sem orar, né, por causa se, tipo, você morasse no reino e o rei falasse que você não ia orar, o que você faria? Manda aí no chat o que você faria, Letícia. E o segundo tá lá em Daniel 6:22, que fala assim... eu vou terminar aqui a história. Aí o rei, né, triste, ele passou a noite em jejum por causa de Daniel. Pra ver como eles eram amigos, né? Passou a noite em jejum por causa de Daniel, porque ele estava muito triste. Ele se preocupou com ele. Ele se preocupou. E lá, aí ele foi na cova dos leões lá, né, bateu na pedra, falou, Daniel, porque ele não perdeu a esperança, né? Vai que ele não morreu. Aí tá falando assim, Daniel falou assim pro rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência. Ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Daniel não morreu. O anjo foi lá, fechou a boca dos leões e ele não morreu, tá vivo. Deu tudo certo. Mas ao contrário daqueles 3 homens que tinham no reino, eles morreram. E não foi só eles. Foi a família, foi filhos, foi todo mundo. Tios, foi todo mundo lá. Família pra vocês verem, né? A inveja trouxe um caminho muito ruim pra eles. A inveja fez eles até prejudicar a vida da família dele, né? Que não tinha nada a ver. E também conta na história que eles nem conseguiram entrar até o fundo da cova dos leões. Os leões já tinham comido eles. Já tinha comido tudo lá. Prejudicou muito a família dele. O que vocês acharam da história de Daniel, o convidados? E Daniel, ele sempre orava, né? Porque ele nunca desistiu. E nós devemos ser igual Daniel. Todo dia orar 3 vezes ou até mais. E a gente ter a sabedoria. Ah, verdade. Oração. Eu acho que Daniel só foi livre porque ele orava a Deus. E Deus quis livrar ele porque ele tinha temor a ele. Ah, muito bem. Eu também tenho aqui uma personagem muito legal de oração. Essa personagem, o nome dela é Ana. Ana foi uma mulher de oração, que ela também foi a mãe de Samuel. Samuel, aquele menino lá que Deus chamou ele, é esse menino mesmo. Ana foi uma mulher de oração. Ana orava para ter filho, porque ela ficava triste de ver outras mulheres com seus filhos e ela não podendo ter filho. Ela ficava triste de não ter uma pessoa dela lá do lado dela para ela brincar. E ela orou para Deus dar um filho para ela. E se você for lá em 1 Samuel, lá no livro dele, tem um livro na Bíblia de Samuel. Também fala sobre lá, acho que é do versículo 9 até o 18, fala sobre a oração de Ana. Se quiser dar uma checada lá, que fala bastante, você pode até ter as suas ideias, se informar melhor, lá no livro de Samuel. O que vocês acham, assim, Ana, dela ter essa oportunidade, ela também teve fé, né? Dela orar. Vocês, tipo, se vocês quisessem alguma coisa, vocês orariam também? Sim, mas não só porque eu queria alguma coisa, mas eu ia orar também. Ah, ele também. Tem que orar também, por tudo que você quiser. Por tudo, né? E também pra agradecer a nossa vida, não é só Essa é verdade. Nem sempre é pra... Os dois, 3 horas, ó. Os 2 horas. Legal. Uma coisa... Porque nós precisamos criar esse hábito de orar. De manhã, de tarde, de noite. Porque a gente tem que criar o hábito de orar igual o Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Tudo que acontecia diante do dia dele, ele orava para Deus, para agradecer por cada motivo que acontecia na vida dele. Então, quando ele acordava, ele orava a Deus para agradecer ele ter acordado. No almoço, ele orava por nunca ter faltado na casa dele e tal.
o alimento. E de noite ele orava por ter mais um dia produtivo. Hoje eu separei aqui, não sei se vocês conhecem a história de Daniel, mas eu separei 2 versículos que falam um pouco da história dele. Tá lá em Daniel 6,16, diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então eu vou fazer um resumo aqui da história. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, né? Igual eu falei. E ele orava de frente para Israel, né? Aí tinha 3 homens lá no palácio, lá onde ele morava, que tinham inveja dele. Falava que o rei era muito confiante, tinha muita confiança em Daniel. E eles não gostavam daquilo, porque o rei não tinha essa intimidade com eles, né? Aí eles falaram assim para Daniel, pro rei, na verdade. Eles falaram pro rei criar tipo uma lei que só podia adorar o rei. Não podia adorar mais nenhum deus, nenhum outro estátua, nem outros deuses. Também não podia nem orar, né, eu acho. Não podia nem orar, só se ajoelhar a um homem, né? E Daniel lá, servo de Deus, falou: Não, eu não vou me ajoelhar a um homem. Ele não é nada, ele é só um homem. Deus é tudo aqui. Aí tal, eles começaram a ver Daniel tal, que ele orava 3 vezes ao dia, foi lá no rei e falou: Olha, rei, Daniel tá orando 3 vezes ao dia, não é pra você, é pra outro Deus. Aí como o rei não podia mais, né, cancelar aquela lei, ele teve que jogar Daniel na cova dos leões. E o contrato era até assim, que Daniel não podia orar e quem orasse, qualquer pessoa, ia ser jogada nas covas dos leões. Isso é meio... eu quero te perguntar, se você ficaria sem orar, né, por causa se, tipo, você morasse no reino e o rei falasse que você não ia orar, o que você faria? Manda aí no chat o que você faria, Letícia. E o segundo tá lá em Daniel 6,22, que fala assim... eu vou terminar aqui a história. Aí o rei, né, triste, ele passou a noite em jejum por causa de Daniel, pra ver como eles eram amigos, né? Passou a noite em jejum por causa de Daniel, porque ele estava muito triste. Ele se preocupou com ele. Ele se preocupou. E lá, aí ele foi na cova dos leões lá, né, bateu na pedra, falou: Daniel, porque ele não perdeu a esperança, né? Vai que ele não morreu. Aí tá falando assim, Daniel falou assim pro rei: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência. Ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Daniel não morreu, o anjo foi lá, fechou a boca dos leões e ele não morreu, tá vivo. Deu tudo certo. Mas ao contrário daqueles 3 homens que tinham no reino, eles morreram. E não foi só eles. Foi a família, foi filhos, foi todo mundo. Tios, foi todo mundo lá. Família pra vocês verem, né? A inveja trouxe um caminho muito ruim pra eles. A inveja fez eles até prejudicar a vida da família deles, né? Que não tinha nada a ver. E também conta na história que eles nem conseguiram entrar até o fundo da cova dos leões. Os leões já tinham comido eles. Já tinha comido tudo lá. Prejudicou muito a família dele. O que vocês acharam da história de Daniel, ou convidados? E Daniel, ele sempre orava, né? Porque ele nunca desistiu. E nós devemos ser igual Daniel. Todo dia orar 3 vezes ou até mais. Que a gente tem a sabedoria. Ah, verdade. Oração. Eu acho que Daniel só foi livre porque ele orava a Deus. E Deus quis livrar ele porque ele tinha temor a ele. Ah, muito bem. Eu também tenho aqui uma personagem muito legal de oração. Essa personagem, o nome dela é Ana. Ana foi uma mulher de oração, que ela também foi a mãe de Samuel. Samuel, aquele menino lá que Deus chamou ele, é esse menino mesmo. Ana foi uma mulher de oração. Ana orava para ter filho, porque ela ficava triste de ver outras mulheres com seus filhos e ela não podendo ter filho. Ela ficava triste de não ter uma pessoa dela lá do lado dela para ela brincar. E ela orou para Deus dar um filho para ela. E se você for lá em 1 Samuel, lá no livro dele, tem um livro na Bíblia de Samuel. Também fala sobre lá, acho que é do versículo 9 até o 18, fala sobre a oração de Ana. Se quiser dar uma checada lá, que fala bastante, você pode até ter as suas ideias, se informar melhor, lá no livro de Samuel. O que vocês acham, assim, Ana, dela ter essa oportunidade, ela também teve fé, né, dela orar. Vocês, tipo, se vocês quisessem alguma coisa, vocês orariam também?
Sim, mas não só porque eu queria alguma coisa, mas eu ia orar também. Ah, ali também. Tem que orar também por tudo que você É quiser. por tudo, né? E também pra agradecer a nossa vida, não é só pra Isso é verdade. Nem sempre é pra pedir, mas também é pra agradecer a mais um dia de vida. E, continuando a história, Ana orou. Aí tem lá, se você quiser ver, eu não vou contar tudo pra você ir lá ver, hein? Vou deixar vocês curiosos. E Deus ouviu o pedido de Ana e deu o filho Samuel. Mas Ana, ela tinha falado que se ela tivesse um filho, ela ia levar ele para o templo com o sacerdote, pra ela ia tipo devolver ele a Deus na igreja. Ele ia lá crescer sabendo da história verdadeira e também ele ia morar lá com o sacerdote. Aí também tem a continuação da história, que Deus chamou ele 3 vezes. E é bem legal, eu acho muito legal isso. O que vocês acham, assim, de Ana? Além de Ana ela orou pra ter um filho, ela também, tipo, fez uma promessa pra Deus. Ela falou que ele ia morar na igreja. Vocês acham que essa foi uma atitude legal dela ou não? Eu acho que foi uma atitude bem legal, que ela ter prometido para Deus, aí deu pra ela um filho. É verdade. Eu acho que foi bem legal porque foi uma forma de agradecimento a Deus. Ah, verdade, também uma forma de agradecimento. Ela devolveu ele a Deus pra ele, né, já ficar crescendo na palavra. Esse foi o nosso culto de hoje. Eu espero que você tenha gostado de saber mais um pouco de oração dos nossos 2 personagens, que é Daniel e Ana. Eu espero que você siga o exemplo de Daniel. Ore 3 vezes ao dia ou até mais. Se você conseguir, é claro, tire um tempo com Deus pra você conversar com ele. É sempre bom a gente fazer isso. Mas, calma aí, Letícia. Acabou o culto? Acabou, né, Cami? Acho que sim. Não. Gente, eu acho que tem mais uma convidada, hein? Eu acho que tem mais uma convidada aí. Nossa convidada, ela é uma mulher de oração, como a gente tinha falado. Mais uma convidada aí, que vocês acham que é? Mandei no chat. Mandei uma no mulher de chat, oração. Ela ora por criança, ela ora por por todo adulto, mundo. pelos nossos Ora por todo pastores. Pode vir aqui a nossa convidada, Creuza. Nossa convidada muito especial, ela aqui com a gente. Uma mulher de oração também. Oi, boa noite. Seja bem-vinda. Pai seja convosco. Foca aí pra vocês. Amém. Que prazer estar aqui hoje, hein? Glória a Deus. E aí, galera, manda aí no chat aí. Turma do Dedão. Turma do Amém? Dedão, hein? Turma do Dedão. E aí? O que Tudo o- bem com vocês? Tudo, estamos bem, A gente vai fazer algumas perguntas pra você. Sim. São leves, né? Só pra você, uma entrevista aqui básica com você, pra gente saber mais um pouquinho. relacionada à oração. né? Amém. Glória a Deus. A primeira pergunta era o que você achou da atitude de Daniel de orar 3 vezes ao dia? O que você acha dele, assim, Daniel? Nossa. Olha, vocês foi profundo, hein? Assim, Daniel foi um rapaz que se separou, né? Que não quis se contaminar com as comidas do palácio, com aquilo que ofereciam para ele. E eu achei assim demais a atitude de Daniel. Um exemplo para nós, né? Daniel é um exemplo para nós até os dias de hoje. A nós que não queremos nos contaminar com isso que o mundo tem nos oferecido. Então eu achei assim top, achei demais a atitude de Daniel. Daniel, mesmo o rei falando que ia aprender, ele continuou orando, falando com Deus. Isso Porque é muito legal. Daniel, ele tinha certeza do Deus que ele servia, Sim. né? E é isso que nós temos que ter, a certeza do Deus que nós servimos. Daniel tinha essa certeza e ele ouvia a voz de Deus, né? E que nós, nesse tempo, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós possamos ouvir a voz de Deus. Porque são tantas vozes, são tantas questões, né? Mas Daniel não, ele era separado. Assim como você, como eu e você, né? Nós somos separados, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Muito Amém? importante isso. Agora a segunda pergunta é o que você acha de Ana? Ana, na oração dela ter falado que ia devolver Samuel, ele ficar no templo com o sacerdote. O que você achou da atitude Ah, eu dela? achei uma atitude assim linda, né? Uma mulher também que foi surpreendida pelo Senhor, né? E a Bíblia diz que quando Ana orava, até o próprio sacerdote foi confundido, achou que ela estava embriagada. É verdade. Né? Achou que ela estava Verdade. embriagada, mas ela estava embriagada do Espírito Santo. E ela sabia aquilo que ela estava fazendo, né? Assim como eu, né, que sou mãe, como a mãe de vocês, nós entregamos vocês ao Senhor.
Nós consagramos vocês ao Senhor. Por isso que vocês estão aqui hoje. E Ana fez a mesma coisa, né? A atitude de Ana é bem parecida com algumas mães aqui da igreja. Você que está aí no chat, que acompanha os cultos, a sua mãe sempre está querendo ser o melhor na igreja de Deus. Verdade, é isso aí. E a terceira pergunta é: o que significa oração para você? Oração. Amado, não existe vida sem oração, né? Eu acho que vocês até começaram a falar aí no comecinho do culto que vocês oram quando levanta, oram para almoçar, oram para deitar, oram para agradecer a Deus, porque a nossa caminhada é essa, é oração. Não existe nada sem a oração. Tem pessoas que falam assim: mas eu não sei orar. E isso é uma mentira. Todos nós sabemos orar. Porque você já levanta falando: obrigado, Senhor, pelo café da manhã, pelo meu papai, pela minha mãe. Você está orando, você está falando com Deus. Então, não existe vida sem oração. A oração é o que nos leva a Deus. Oração é intimidade, é falar com o Pai todos os dias. Da mesma forma que nós estamos aqui conversando, a gente vai orar. Então, a oração é importantíssimo. Não devemos sair, amado, você aí que está do outro lado, sem orar. Sem falar: Senhor, vai à minha frente. Isso é orar. Na verdade, não tem um modelo de oração. Cada um tem o seu jeitinho de falar com Deus. E isto é oração. É importante. E também a oração é o meio de se comunicar com Deus também, né? Ele pode falar através da oração. Eu acho isso um assunto muito legal. Porque Jesus, ele deixou pra gente também a oração do Pai Nosso. Sim. Que é a oração que ele deixou pra gente, pra nos guiar na oração. E a gente também, igual que você falou, quando a gente começa agradecendo no dia, já é um meio de oração. Verdade. E a quarta pergunta é: você já teve alguma experiência relacionada com oração, de você estar orando e Deus mostrar alguma coisa pra você? Ou mostrar alguma pessoa pra você chegar nela e falar alguma coisa? Amém. Já tive várias experiências de oração, sim. Uma das experiências que eu tive é bem conhecida. Eu já dei vários testemunhos sobre isso. Uma vez eu fui até o médico e lá no médico eu estava planejando em ser mãe, né? Eu tinha o sonho de ser mãe e o médico falou assim para mim que eu não podia gerar, que eu era estéril, que eu não podia ser mãe. Aí eu saí dali e saí do hospital, do consultório médico, orando. E vim assim, na condução, falando com Deus, né? E lá, dentro do trem, Deus falou assim no meu ouvido: no tempo oportuno, você vai segurar no teu colo seu filho. Aí eu fiquei meio assim, falei: meu Deus, será que eu estou ouvindo coisa? E aí vim para casa, fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu não falei para o meu esposo que o médico tinha me dado um diagnóstico de esterilidade. Eu não falei para o meu marido, mas continuei. Aí quando eu vim para o culto, na terça-feira tinha um culto de oração, era a pastora Gi que estava ministrando, né? E a pastora Gi falava assim no culto: não importa o diagnóstico que o médico te deu hoje, mas hoje ele está mudando a história do seu diagnóstico. Nossa. E aquilo me encheu assim, porque eu tinha orado pela manhã, 10 horas da manhã. Claro que a pastora Gi não sabia, mas Deus usou ela de uma forma sobrenatural. E a partir daquele momento, meu coração se encheu de alegria. E eu sabia que era o Senhor falando comigo. E depois de um mês, eu estava grávida. Nossa. Né? Que porque bom. Deus, ele é maravilhoso. Quem nos dá filho é o Senhor. E aí tá aí o Isaac, né? Com 12 anos, vai se batizar agora, domingo que vem. Amém. Né? No próximo batismo ele vai descer as águas. Vai ser uma grande festa. E essa foi uma das grandes experiências de oração que eu tive com o Senhor. Fora outras experiências. Então é muito importante a gente estar orando, sim, e ouvindo a voz do Senhor. É verdade. Legal, nossa, e também é bem legal, assim, que é meio parecida com a história de Ana também, né? Sim, é isso mesmo. O Isaac veio pra igreja, agora ele está aqui como Samuel na igreja, né? Verdade. Isso é muito legal. O que você acha, Letícia, assim, né? Eu achei que ela, é verdade, ela parecia muito com Ana, porque ela pediu pra ser mãe, ela não podia ser mãe. Verdade. E ela, mesmo assim, ela confiou no Senhor, falou: calma, eu vou confiar e eu vou ir. E quando você ficou grávida, né, ela entregou o Isaac aqui na igreja, porque agora, né, ele vai se batizar domingo. Amém. Então ele é tipo Samuel. Isso tá mesmo. Crescendo isso no mesmo. templo do Senhor. Resposta de oração. E é verdade, também por isso que tem aquela que o pastor sempre faz
que as crianças venham aqui para os pais entregarem a Deus a apresentação das crianças. Família né? da Fé, né? É muito nossa legal. campanha aí, Família da Fé. Muito Né? legal. Muito legal, e a nossa vida de oração é contínua, né? E muito feliz por estar aqui falando desse tema, né? Olá, Oração, oração. Nossa, muito bom mesmo. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, Obrigada, viu? Que Deus Obrigada abençoe a você por vocês. ter vindo. É isso aí, galera. Então, já que você gostou aí, então, vamos lá, comenta aí o que você achou do nosso culto, o que você achou da presença da Cleusa aqui, que foi muito legal. E por enquanto foi isso o nosso culto. E espere por outros cultos aí, manda os seus amigos. Espere para os outros cultos pra gente fazer ouço pra vocês gostarem bastante e assistir, hein? E né, Letícia, é isso, né? É isso. Então, amém? Vamos encerrar orando então? Eu e você aí do outro lado? Feche os seus olhos e vamos orar então. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por esse tempo tão precioso. E que culto maravilhoso, falando sobre o poder da oração, né? Como está escrito lá na tua palavra, tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Como eles mesmos oraram aqui, abençoe cada criança, cada pai de família. Senhor, abençoe toda a equipe de trabalho envolvida nesse culto, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, em nome de Jesus. E que seja, Senhor, uma noite coberta pelas suas mãos fortes. Muito obrigado pela vida do Gabriel, pela vida da Letícia e de todos aqueles que participaram desse culto, e que você continue firme aí, do outro lado, firme na oração, crendo que aquilo que você orou, o papai vai responder. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, amém? Então, com essa Uma boa oração, noite. a gente encerramos nosso culto. Fique com Deus e dança a pantufa. Tchau, galera. Dança pantufa. Tchau, gente. Tchau, tchau.